Boa noite, bem-vindos, entrando ao vivo para mais um tema de hoje, Tribunal do Júri, a psicologia secreta do Tribunal do Júri, aonde junto com o nosso convidado especial dessa noite, Dr. Valdiner, todas as terças-feiras, nesse projeto de lives, é o nosso convidado especial para falar, então, de temas ligados à perícia psicológica, ao direito penal, ao tribunal do júri. Então, vocês que estão acompanhando, sejam todos bem-vindos. Estou vendo que o pessoal está entrando aqui. Juliana, nossa aluna também do curso, bem-vinda aí da região do sul do país. Psi, Lilis e Safra, bem-vinda também, que acompanha. Dorges, e vamos lá então, pessoal, entrando ao vivo. Daniela, vou aguardar enquanto o pessoal vai chegando e já vou fazer o convite aqui. Deixa eu ver se o nosso convidado, Eduardo Góes, bem-vindo também. Então, mais uma live para vocês que acompanham todas as terças-feiras. Então, é esse projeto com o nosso convidado aqui, o Dr. Valdiner. Para quem não conhece, o Dr. Valdiner é advogado, criminalista, especialista no Tribunal do Júri, mais de 20 anos de prática. Então ele vem na qualidade de convidado para complementar, para enriquecer esse momento, trazendo a sua experiência sobre o tema. E toda semana eu e ele, então, discutimos um tema pertinente à área do exercício, ligado ao direito penal, ao direito criminal, para quem gosta dessa área. Então é um momento que vocês podem acompanhar. Para quem gosta dessa área, a gente faz então a união também dessas duas matérias, do direito penal e a parte psicológica. Deixa eu já chamar aqui o doutor. Vamos ver se ele está ao vivo. Agora acabou de entrar e já vai entrar ao vivo aqui conosco. E a parte psicológica, então essas duas matérias a gente tem a oportunidade de discutir sobre temas. E o tema de hoje, o tema da noite, é sobre a psicologia secreta do Tribunal do Júri. Vamos falar aqui sobre os meandros, sobre aquilo que existe também nos bastidores, por trás desse processo todo, do que representa o Tribunal do Júri. E aí, ninguém melhor aqui do que o nosso convidado dessa noite para também estar aqui conosco, trazendo o tema. Deixa eu só chamá-lo, já enviei a solicitação aqui e só aguardar, então, bem-vindos, pessoal, para mais essa live com o Dr. Valdiner. Deixa eu chamá-lo aqui e ver se... Acho que ele não está conseguindo entrar ao vivo. Vamos só aguardar 2 minutinhos para ver se ele consegue entrar ao vivo aqui com a gente. Agora sim, conexão ok. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem, doutor? Tudo bem. Então, entrando ao vivo, agora tudo certo com a conexão. Vamos... Acho que está dando microfonia no seu. Agora sim, conexão aqui. Boa noite. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, doutor? Você está com o computador ligado? Estou, eu vou fazer pelo computador hoje, porque eu estou com problema no telefone. Então desliga do celular. Só um minutinho aqui. Simone, também bem-vinda, boa noite. Legal, pessoal, legal que vocês participem. A Brenda também, nossa aluna.
a Bianca, Natália, as 3 alunas do curso de perícia. Fico feliz em vê-los aqui também, os alunos. E para quem gosta, então, dessa área, para quem vai atuar na área criminal, os nossos colegas advogados também já estão presentes aqui, provavelmente muitos da audiência do Dr. Waldner. Então, esse é um momento que a gente tem a oportunidade de estar trazendo para vocês um pouco essa interface das 2 matérias, para quem assiste ao vivo e para quem ainda quiser rever alguma live que a gente já fez sobre diversos temas, elas ficam gravadas, não sei por quanto tempo. Depois a gente está com um projeto de estar editando todo esse material e complementando aí no nosso material, mas então elas vão ficar gravadas. Então, pessoal que está chegando, eu vou ver, pessoal, o que está acontecendo aqui com a conexão, porque parece que para o doutor não está dando certo aqui de aceitar a solicitação. Vamos ver se agora ele vem. Ok, acho que agora então conseguimos a conexão aqui. Bem-vindo, doutor, boa noite. Estava fazendo as apresentações, aproveitando aqui para já apresentá-lo, convidado dessa noite, todas as terças-feiras. Então, bem-vindo, o pessoal já entrou aqui também para esse tema de hoje, que então vamos falar aí, né, sobre a psicologia secreta do Tribunal do Júri. E aí, ninguém melhor na ocasião do que o nosso convidado aqui de honra especial. Então, boa noite, bem-vindo. Boa noite, doutor Felipe. Agora tá ok? Tá bem? Tá, porque excelente. Me parece que eu não tinha conseguido com relação ao computador aqui e tive que apelar para outra situação. Tá ouvindo bem? Que bom, deu certo. Tá perfeito a conexão. Tá perfeito. Parece que agora, então, deu certo aqui a sua entrada. Tá joia, ótimo. Doutor, você está me judiando, né? Porque uma hora é justiça e crime, outra hora fizemos aquela outra lá que sem corpo não tem crime ou tem crimes, ou seja, são temas difíceis, hein? Hoje, a psicologia secreta do Tribunal do Júri. Doutor, se fosse no Tribunal do Júri, poderia deixar de extrair do senhor todo esse conhecimento mesmo. Então, é para a gente extrair mesmo esse conhecimento, que nem essa caneca aqui que a gente põe o café, né, o líquido extraído. Então, eu pensei mesmo em extrair todo o conhecimento que a gente puder do senhor. Com relação à caneca, ela ficou em casa, mas não adianta que não tem nada dentro. É só enfeite, segundo a minha esposa, não é para falar isso. Entendeu? Mas, então, o segredo é não ter nada na caneca ali e ser só um enfeite. Tá bom. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está nos acompanhando. Estou vendo aqui, tem bastante pessoas, bastante colegas que estão nos acompanhando, estão participando, maravilha. Esta live e o nosso dedicar é para todos os nossos colegas, evidentemente que nos ajuda no dia a dia, nos ajuda no crescimento de conhecimento acadêmico e profissional, sempre nos é válido. Embora hoje o tema seja extremamente difícil, né? Extremamente difícil, mas embora, por outro lado, o doutor nos colocou aqui a psicologia secreta do Tribunal do Júri. Não é no Tribunal do Júri. Existe essa tamanha diferença, não é? Aí parece-me que fica um tanto quanto confortável, melhor confortável para falar,
porque o grande problema seria se ela fosse no tribunal do júri, ou seja, aplicada ali pelo perito, pelas instituições, ou seja, embora não muda muito, não muda absolutamente nada o no e o do, mas traz aí um certo conforto. Acho que é uma diferença significativa que o doutor já está nos apontando aqui do caminho. Ela é intencional porque nós queremos extrair do tribunal do júri, né, aquilo que existe nesse meandro. Sim, o que nós podemos falar da psicologia no tribunal do júri? Ou do tribunal do júri, né? Seria a circunstância em que estaria intrínseca nos atos do procedimento do tribunal do júri, entre a formação do plenário, a constituição do plenário e as suas dinâmicas, a atuação do juiz, a postura do juiz, o seu cargo, a sua administração como presidente do tribunal do júri. Qual seria aí a relação do juiz com relação aos proporcional em termos de competência de julgamento, de legislação, embora os jurados tenham lá o seu status de não poder, ou seja, umas regras legais de não poder conversar, não poder se dialogar com terceiros, existe este impeditivo legal. Então, seria uma diferença entre este juiz presidente e o juiz jurado, que tem a mesma competência para julgar. Ele é um juiz e não abaixo de um juiz para ser julgado. Ali ele faz o papel, ele está lotado como magistrado, de fato. Magistrado chamado leigo. Embora hoje não existe mais quem não conheça o processo, quem não conheça os fatos, então não existe mais leigos. Mas a diferença é, o jurado ele tem as mesmas garantias e prerrogativas do juiz, privilégios? Não tem. Então, estes privilégios, essas prerrogativas, não tem. Embora ele tenha, sim, as suas vantagens por ser jurado, por ter prestado um serviço à justiça como jurado, ele tem lá as suas vantagens na sua vida civil, mas garantias e direitos e prerrogativas como o juiz tem de vitaliciedade, não tem. Ele é temporário, o juiz não é temporário. O juiz magistrado não é temporário. Ou seja, tudo isto são efeitos psicológicos muitas vezes utilizados pelas partes. Aí eu vou chegar a quem seria as partes. O juiz, os jurados, por exemplo, eles são autônomos. Eles, salvo estas circunstâncias que eu coloquei, eles são autônomos, eles são competentes, eles têm a competência para decidir de acordo com a sua consciência. Então, não tem problema, não sofre influência. Esta regra, ou seja, norma, que os impede de ter algum contato com alguém, é para que eles não sofram alguma influência externa, alguma ameaça. Às vezes são mal interpretadas, seria mal interpretada esta norma, porque eles não teriam e não poderiam comunicar-se.
depois que tomam posse do conselho de sentença. Por qual seria o maior motivo? Para que eles sejam isentos e não sofram pressão externa. Então, este seria o maior objetivo da lei. Agora, com relação à psicologia do Tribunal do Júri, utilizada pela acusação. Só a acusação utiliza a psicologia para influenciar os jurados, convencê-los de que o acusado seria culpado e, como culpado, levado à responsabilização e à condenação de tal forma pedida na denúncia e sacramentada na pronúncia e ou outro julgado. Mas a acusação, ele exerce um poder de persuasão, de postura, em que vai fazer com que os jurados possam acreditar na acusação e de que a acusação é que está com a verdade e, desta forma, ele possa levá-lo a ser responsabilizado e condenado. E, por outro lado, tem a defesa. A defesa vai utilizar desta situação psicológica, desse clima psicológico e examinar toda aquela situação, toda a circunstância que de fato está na psicologia, está em todo o trabalho, toda a ciência examinada pelos psicólogos. Inclusive eu digo isso porque você me fez você e todos os colegas que nos acompanham, né, nos fizeram a estudar, a dar uma olhadinha como é que funciona isto de fato. Porque eu conheço esta situação, esta aplicabilidade de persuasão, de busca de essência dentro da consciência de A, B ou C, e aplicar para 7 jurados, e tentar excluir a acusação do nível e o núcleo da tese de defesa, ou seja, excluir a acusação do modo de que ele não poderia influenciar ou sobrepor a defesa, e sim convencer-se os jurados de que a defesa que estaria com a verdade estaria melhor utilizando e colocando aos jurados como aqueles fatos ocorreram. Ou seja, como os fatos ocorreram? Psicologicamente, trata-se, segundo a psicologia, por impulsão. A impulsão é que nos move. A impulsão é que faz com que nós pratiquemos o crime ou nos defendemos daquela ação agressiva em que preservamos a nossa vida. Olha só que interessante, não é só a psicologia a favor da vítima. Não, pode ser que a vítima tenha nos atacado e quem preservou a vida, quem conseguiu preservar a vida foi aquele que era vítima e daí ele passou a ser acusado. Ou seja, ele se defendeu e se autodefendendo ou se defendendo, praticando o ato de defesa, ele preserva a sua vida e o outro perde a vida. Então, esses momentos na psicologia, chama aí crime super... Eu esqueci agora o nome, supermeu, supercrime, ou seja, tem lá, você vai explicar melhor estes dados. O que eu quero te dizer é o seguinte:
como é interessante. Tantos anos de vida advogando no Tribunal do Júri, praticando todos estes atos, eu não sabia que estaria eu praticando os atos de psicologia, os atos que estão na norma em que a psicologia hoje é ciência. Então, estaria na norma de ciência da psicologia. Olha que maravilha! E os psicólogos, quando aqui no Brasil, eles começaram a entrar no direito, começaram a, inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer tribunal do júri com psicólogos, e então os psicólogos começaram a entrar no direito e observar que eles precisariam atuar na busca dos direitos humanos. Olha que interessante. Isso significa que o Estado brasileiro, ele era severo. Ele aplicava o direito legal, ou seja, o processo legal e as normas de direito, e tinha aí um agravante que sobrepunha, ou sobrepõe, vamos dizer assim, até em determinados locais ainda, uma severidade no julgamento, e que, às vezes, o acusado é condenado e não teria necessidade de ser condenado, e se condenado numa pena altíssima, aonde ele não teria, ou seja, a norma legal com relação ao fato, a tipicidade, a adequação da tipicidade da norma legal com o fato, não teria essa necessidade de ser gravosa, tão gravosa, qualificada e etc. E aí ele toma uma pena pesadíssima, enquanto que também se faz uma injustiça, enquanto ele estaria tomando uma pena pesada, e ele deveria ser, se responsabilizado e apenado, uma pena baixa, desclassificando e vindo para uma pena baixa. Ou seja, eu achei muito interessante esse tema. Esse tema realmente é um tema maravilhoso, é um tema atualíssimo para o Tribunal do Júri. Os advogados, promotores, juízes e jurados, nós atuamos no plenário do júri, às vezes não sabemos que aplicamos a psicologia nata, de fato, no plenário do júri. Então, é maravilhoso. Realmente, eu entendi que esse tema é um tema realmente muito satisfatório para esta live, para nosso conhecimento, para o meu conhecimento. Realmente é fantástico, doutor. Está contigo. Tá bom. Que bom, doutor, que o senhor aceitou o desafio, né, de poder extrair aqui e apresentar para nós e aqui para a audiência, então, esse saber sobre a psicologia que existe no Tribunal do Júri, por trás desses processos, né? E aí, colocado muito bem, por se tratar de pessoas, né, evidentemente, é onde as ciências psicológicas se adentra, porque por se tratar de pessoas ali, mesmo julgando o fato, a matéria de natureza da ótica do direito, né, juridicamente, então prestando ali os seus serviços jurisdicionais, esse é o objetivo de todos os envolvidos nesse contexto, né? O advogado, o juiz, o promotor, os jurados convocados como membro da sociedade, mas como por trás também são pessoas exercendo esse papel, obviamente todos ali estão envoltos
em precisar ali também relacionar com esse contexto da matéria das ciências psicológicas, porque se trata de pessoas, se trata de vidas, se trata de tomar decisões. Então, cada um no seu papel vai estar envolvido. E essa percepção, ela é atual e importante, né? Tanto para o defensor quanto para a promotoria, mas para o defensor no sentido de também ele precisar desse conhecimento para poder também entender o que leva alguém dentro da mente a uma tomada de decisão. Quer queira ou não, o defensor ele precisa reconstituir esse caminho dentro da sua cabeça, para ele primeiro entender o que leva a uma tomada de decisão, o que muda um caminho de uma direção para uma outra direção. E o senhor mostrou isso aqui para nós, né? Inclusive quando já começou a localizar que o tema nosso proposto da noite é a psicologia secreta do tribunal do júri e não no tribunal do júri. O senhor nos advertiu aqui para que não tomássemos o caminho errado dentro do nosso pensamento e não concluíssemos errado o que significa esse tema. E muito bem observado e colocado que o que estamos analisando, então, é a psicologia que existe, que está, né, no tribunal do júri. E aí, muito bem colocado, a primeira observação é que ela não serve só para a defesa. A promotoria, a acusação, o Estado também usa desse clima para atingir os seus objetivos. Mas quando a gente fala, então, dessa psicologia do tribunal do júri, o que nós estamos buscando também é entender, então, o que representa cada papel, como o senhor mostrou aqui, da condição dos jurados, e essa questão da diferença do papel do jurado e do juiz, ela é importante, inclusive muito importante, mas o jurado ele tem a sua importância dentro daquele cenário. Então, o que eu quero dizer é que o cenário do tribunal do júri, a cena do tribunal do júri, ela possui sim uma representação. O rito do tribunal do júri, existe uma representação que representa também dentro da sociedade e que representa dentro da estrutura do ser humano. E aí você pode até usar a nomenclatura psicológica para dizer, né, daquilo que é proposto por Freud, do id, ego e superego, para dizer que dentro da própria estrutura do ser humano, da sua consciência, existem níveis e processos que são similares ao tribunal do júri. Ou seja, o juiz é a nossa consciência dentro de nós. E o que seria dentro de nós os jurados? Qual é a representação que existe? E o criminoso, qual é a representação que ele teria dentro de nós? E aquele que condena, que é o Estado, qual representação teria? E qual representação teria, então, uma sociedade muito rígida, que pune e condena com severidade os seus crimes? Essas representações, elas estão inseridas também no tribunal do júri. E a compreensão desses processos e dinâmicas entre eles é muito importante também para aquilo que a gente chamou atenção aqui, que também diz respeito a não só a compreensão, mas o que leva a uma tomada de decisão. Porque uma tomada de decisão é percorrer uma via, é percorrer um caminho. E caminho do grego
né, vem de métodos, odos, caminhos, métodos, caminhos. Por isso que muitas vezes utilizamos na ciência um método que é um caminho proposto, né, para que se chegue a determinado lugar. E, obviamente, a defesa, quando usa dessa questão, está usando, né, de ciência ou de percursiência, como o doutor sempre cita aqui, nesse esforço do objetivo da defesa, em trazer ali à tona aspectos importantes da discussão. Então, o que eu quero dizer é que essas representações a gente pode encontrar também no tribunal do júri. E é muito interessante quando a gente pode utilizar dessa leitura. E aí a compreensão que a gente pode fazer em termos das estruturas mentais seria a seguinte analogia. O criminoso, a pessoa que comete o delito, que transgride a norma, nada mais é do que a parte que habita em cada um de nós, que é a parte, né, da estrutura mental primitiva, chamada então por Freud, que criou uma teoria sobre a topografia da mente, né? Ele também disse aonde estaria ou como funcionaria a mente, e ele vai fazer essa analogia. Olha, nossa mente existe uma parte que ela é ilógica, irracional, é o inconsciente, ou seja, ele não obedece normas. O inconsciente não segue lei. Vem o direito e fala, mas a lei, mas a sociedade organizada, e o inconsciente fala, não, eu não funciono assim, eu não obedeço à lei, eu transgrido a lei, eu não tenho lei, eu não tenho regra. Esse é um aspecto, porém, não seria possível viver em sociedade se não existisse essas regras para frear determinados impulsos. E aí vem a representação do tribunal do júri, da consciência, do julgamento sobre determinados impulsos e determinados atos, que podem ser perigosos para a manutenção do status quo, da sociedade, da vida em sociedade. E não só a motivação, como o doutor muito bem colocou aqui, leva o indivíduo a agir, eu vou até acrescentar algo a mais, como também é psicológico que leva o indivíduo a frear os impulsos que nos são impulsionados para a transgressão. Mas existe também um outro fator psicológico que são os freios, que é o próprio tribunal do júri dentro de nós, de frear determinados impulsos. E por que que um vai ser julgado e por que que ele não é capaz de frear os seus impulsos? Por que que ele só realiza o ato? Por que que ele só dá vazão? A consideração da capacidade que nós temos também de exercer o freio sobre esses impulsos é importante, porque esse é aquilo que o Freud colocou como o mal-estar da civilização. Ele vai colocar que para o indivíduo viver em sociedade, ele precisa abdicar uma parte dessa irracionalidade, desses impulsos. Ou seja, ele não pode agir sem lei, sem regras. Então, ele abdica também dessa parte, usa do senso ético, moral, que é representado pelo superego. Então, toda essa representação do tribunal do júri, o tribunal do júri, o juiz, representa o superego, que seriam valores combinados socialmente, que vão ter o papel frenador desses impulsos. E no meio disso, existe um personagem muito importante, que é o ego, que ele está ali dentro dessa tensão, que é um desejo de punir e de coibir muito grande todos esses impulsos,
e um desejo de dar vazão a esses impulsos, fazendo um papel de uma diplomacia. Ou seja, né, o ego, ele é aquele que vai estabelecer a diplomacia. E que no meio desse cenário, né, esse papel, ele é o papel também do advogado. Ele é também o papel do psicólogo no tribunal do júri. Porque o diplomata é aquele que vai buscar uma solução diplomática para o conflito. Uma solução que possa pesar os dois lados. Porém, o diplomata também é alguém que traz uma verdade. O diplomata age sendo um representante, um embaixador da verdade, buscando uma saída ali diplomática. Então, a gente poderia fazer essa comparação. A gente pode verificar as estruturas da personalidade ali também dentro desse cenário. E nós sabemos, né, já foi tema aqui de live nossa, que essa representação social do tribunal do júri, ela tem a sua importância para o defensor, para a compreensão. E hoje aqui o doutor acrescentou mais um ponto dentro dos que nós estudamos aqui constantemente, que é justamente como o defensor e como o outro lado também se utiliza da aplicabilidade de mais de uma ciência. Portanto, essa é a dificuldade, né, do trabalho de todos ali que estão envolvidos, né, nessa potencialização do seu fazer. E é o que confirma a nossa tese aqui, né? Como as ciências psicológicas, elas vão andar juntos com as ciências do direito, né, para ali justamente essas questões. Então, essa união... Estou com um probleminha de audição aqui, o som tá baixo. Não sei se é do doutor, se é o meu. Eu passei Vamos ver aqui com os colegas. E agora? Vocês estão me ouvindo bem? Ó, tem uma pergunta... Meu áudio está cortando. Tá baixo, doutor? Ó, tem uma pergunta... Vocês estão ouvindo aqui do outro lado? Vê se vocês estão ouvindo aqui. Tem uma pergunta da Juliana. Boa noite, Felipe e doutor Valdiner. Perfeito sua fala sobre os freios, sobre nossas funções primitivas. Você acredita na contratransferência do tribunal nessa situação? Muito bem colocado. Esse é um fenômeno que ele ocorre não só a transferência, como a contratransferência. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou agora passando a te ouvir pelo computador. Tá. Eu não sei o que aconteceu com o meu telefone, que agora não estou ouvindo pelo telefone, sim pelo computador. Pode falar a pergunta. Tá ouvindo bem? Bom, vamos lá. Vamos ver. Acho que o pessoal tá ouvindo bem. O seu tá dando microfonia. Estou ouvindo bem. Acho que o senhor vai ter que desligar ou o celular ou o computador. Tá dando uma travada aqui, pessoal. Mas vocês que estão me ouvindo, pronto. Acho que você vai ter que desligar ou o computador ou o celular. Agora voltou, doutor. Voltou. Agora voltou. Não sei o que aconteceu aqui, mas voltou. Obrigado. Então vamos lá. Desculpa os transtornos. Está ouvindo? Estou ouvindo bem. Ótimo. Faz parte. Acontece as conexões,
mas aqui está funcionando perfeitamente. O pessoal falou que está ouvindo, então vamos lá. A colega fez aqui, a Juliana, nossa aluna, falou aqui, ó. Boa noite, perfeito sua fala sobre os freios, sobre as pulsões primitivas. E você acredita na contratransferência do júri nessa situação? Sem dúvidas, até porque tecnicamente o conceito de transferência e contratransferência, que é um dos pilares aqui do método da teoria freudiana, ele coloca que esse é um fenômeno que acontece em todas as relações humanas. Então, ou seja, a contratransferência no tribunal do júri, muito boa a sua colocação, seria então a reação que o júri tem diante de algo que ele captou ali, que foi colocado, e ele reage, né, diante daquele sentimento. Quando você falou e a Juliana fez a pergunta, eu cheguei a fazer uma anotação aqui. Juliana, eu entendo o seguinte, a psicologia como trata da mente, ela trata da mente de uma forma ampla, mais profunda do que o próprio direito. E a aplicabilidade do estudo da psicologia, em especial do Tribunal do Júri, no caso, e daí aplicada no Tribunal do Júri, ela não pode ficar de uma mão única. Ela tem que ser, ao meu ver, de mão dupla. Se ela é utilizada, e é utilizada, não é se ela utilizada, ela é utilizada, sim, para observar e responsabilizar a pessoa do qual teria infringido uma norma legal, e daí vai até o Tribunal do Júri para apurar as consequências e responsabilizá-lo. E reparar, pelo menos diante da norma legal, o ato praticado e responsabilizado e puni-lo. Mas, por um outro lado, a psicologia também tem e funciona e tem que funcionar para a inocência. Buscar a inocência daquele que está sendo acusado. E se ele praticou um ato que não é crime? A própria legislação, o próprio Código de Processo Penal tem várias circunstâncias, lá várias tipicidades, em que aponta em que a pessoa pode praticar ou pratica o determinado ato, mas não é crime. Isto, como eu disse anteriormente, em legítima defesa, eu sou atacado por uma pessoa, me defendo, tento me assegurar a minha vida, e daí eu não posso deixar de utilizar essa transferência. Quando o doutor Felipe falou sobre a aplicabilidade, no caminho de punir, existe o caminho também de não punir. Ou seja, de buscar a liberdade, de buscar a inocência. E outra, não é só isto. Veja que bonito, que maravilha esse tema de hoje aplicado no Tribunal do Júri e faz parte do Tribunal do Júri, é aplicado também nas consequências do ato. Não é porque a vítima faleceu, ela deixa uma gama de influências psicológicas para que sejam analisadas, discutidas e decididas dentro do Tribunal do Júri. Então, nós temos que observar com esses olhos numa ótica global. Me perdoe, doutor, se eu estou falando besteira, mas é a minha posição em que eu vejo dentro, quando estou no Tribunal do Júri, eu visualizo o que o juiz vai fazer, o que os jurados
vão fazer. E o que a acusação faz, que é parte, como a defesa também, como parte, vai fazer. Diante de todo este globo, desta esfera, a defesa vai utilizar dos métodos psicológicos, buscando nas essências, dentro daquelas mais puras e sensíveis pontos, para sustentar se o acusado ele é ou não passível de ser penalizado, ou se ele tem as condições dentro do analisado, do conjunto probatório, do conjunto de que estamos tratando com pessoas, mas não nos esquecemos que tratar-se com as pessoas existe a prova material, a prova pericial, que é a prova que traz materializada em um processo. Hoje, ela está dentro de um processo não mais físico, e sim processo, me esqueci o nome agora, como que chama? Meu Deus do céu! Não é mais processo físico, e sim... Pede o pessoal para colocar o nome ali para mim, para clarear a minha mente, por favor. O processo hoje não é mais físico, qual é? Digital. Mas não vale o doutor falar, tem alguém que escrever. Eu não sei nem se eu acertei aqui. Correto. Doutor Felipe, esta é uma posição, vamos dizer assim, de estratégia da defesa. Eu caí mesmo. A hora que eu vi, já tinha ido. Tá, mas acontece se você não fala que era digital, eu estava com o problema até agora. Eu não saberia dizer se era digital ou se era problema aqui, físico. O nosso colega já aqui... Já, o Edson lá, já foi que é digital. E já nos ajudou. Você entendeu? Se já estava aqui orientado, o caro Edson aqui, já da sua audiência. Isso é matéria psicológica, ou não é? Da psicologia. Com certeza. Você entendeu? Então, estas pegadas, estas posturas de indecisões transferidas para que você busque a essência do caminhar, eu entendo que é psicologia. E é uma matéria maravilhosa a ser e utilizada, e sempre foi utilizada. Sempre foi utilizada? Não. Não foi, nunca foi, ou seja, não foi sempre utilizada. Agora eu vou mexer contigo. Por que nunca foi utilizada? Antes do processo legal, de se formar processo legal, teria tribunal do júri. Sempre teve, ou seja, há 8.000 anos, há 3.000 anos, e sucessivamente e tal, até organizar o processo legal do tribunal do júri. Veja você, os reis, os mandatários, os ditadores e a própria religiosidade, este pessoal matavam sem que tivesse um processo legal. Então, nesta circunstância, não tem aplicabilidade da psicologia. Ceifava a vida do desafeto, olha, não tem processo, vai matar. Como ainda acontece nos dias de hoje, ainda acontece em determinados países. Em determinados países se mata. Ou seja, como é que fica o tribunal do júri ali, ou o Estado que tem o dever de preservar a vida, ele mata a vida. Percebeu? Então, no Brasil, isto não ocorre. Ocorre no paralelo da ilegalidade. Na legalidade, não ocorre. Salvo o que aconteceu aí com o Lázaro.
Tá, mas isso é uma situação pontual. Não é uma situação em que ele foi julgado e julgado para que fosse legalmente ceifada a sua vida. Percebeu? Então, esse processo legal, o processo em que, do Tribunal do Júri e a psicologia do Tribunal do Júri, ela é fantástica. Para mim, ela é fantástica. Eu só tenho um detalhe. Eu acho que o Freud está ficando velho. Vocês, psicólogos, vocês, pensadores, vamos ultrapassar o Freud. Nós já estamos precisando de gente nova, criando coisas novas para que nós utilizemos. Não quero aqui criticar Freud, pelo amor de Deus. Freud é um Jesus Cristo da sociedade. Como que fala lá, o Newton, enfim, são essas pessoas maravilhosas que vieram para iluminar a sociedade. Mas nós já estamos precisando outros Freuds. Porque houve uma grande evolução psicológica, tecnológica e social. Então nós estamos precisando sim. Agora, olha que tema que você nos trouxe hoje, um tema que aparentemente não teria o que falar sobre ele. Mas, meu Deus, é como você disse, nós estamos tratando com pessoas. É uma pessoa que morreu, uma pessoa vítima de um homicídio, que a sua vida foi ceifada, ou tentada, mas foi ao Tribunal do Júri. Então, esta que morreu, esta vítima do homicídio consumado, ela também, embora não presente, ela deixa muitos elementos, muitas situações em que são analisadas. Embora ela não esteja presente, ela já falecida, ela deixa muito material para que fosse no Tribunal do Júri analisado e comparado junto com esta comparação tipificada, ou seja, traz para o direito, passa pela psicologia e daí tem o acusado. Por que, então, se isto não tivesse valor, por que condenar ou responsabilizar o acusado? Teria sentido? Não teria sentido. E daí, eu só chamo a atenção de um detalhe. Um detalhe de nossos doutrinadores, inclusive nossos colegas psicólogos, ou seja, colegas do senhor, eu sou advogado. Os psicólogos, eles têm uma tendência, até os doutrinadores de direito, sempre encaminhando para a condenação, para a responsabilização. Se tem um livro de 1000 páginas, 995 fala sobre direcionamento no sentido de condenar. Tá, porque a sociedade ainda não tem um nível elevado moral? Não tem, sabemos disso. Mas nós temos que ter também a percussiência de análise dos fatos sem paixão, sem a paixão. O fato ocorreu de determinada forma, quem teve ali, naquele momento crucial, aonde ocorreram-se os fatos, foi a vítima que deu causa aos fatos, ou foi o acusado que deu causa? E eu li muito bem, na pesquisa que eu fiz, sobre este papel do acusado, mais tendencioso à condenação, à responsabilização, do que trazendo para a baila
a inocência dele. Ou seja, a análise se ele tinha ou não tinha condições para ser absolvido, inocentado, percebeu? Então, neste valor maior dos dois lados é que tem que ser analisado, ao nosso ver, tem que ser analisado, estudado e aplicado para que possamos, de fato, estarmos à altura de um julgamento no tribunal do júri. Muito bom, doutor. Eu acho que eu falei demais, né? Falei muito. Foi muito preciso, porque trouxe esse elemento para nós, né? Primeiro da dimensão, eu acho que isso aprofunda os nossos estudos, né? Veja, estamos aqui progredindo com os temas todas as terças-feiras, dentro de uma linha, de um raciocínio, de estudo, buscando a compreensão de temas difíceis, daquilo que é o tribunal do júri, inclusive dentro dessa temática. Então, acredito que isso aprofunda quando se pensa essa dimensão, porque são muitas dimensões a serem consideradas. É um tema complexo, é amplo, é um tema difícil a compreensão, a elaboração dessas ideias, e podendo ampliar o entendimento sobre a representação do que é o tribunal do júri, é muito importante nesse sentido de aumentar a compreensão em todas as suas dimensões. E um tema muito certeiro que o doutor colocou aqui é também que veja bem, dentro do tribunal do júri, mesmo o morto, ele tem uma influência. Então, o lugar dele dentro do tribunal do júri, a sua representação, ela causa impacto. A morte causa impacto nos vivos. E isso foi muito sábio que o doutor colocou, porque, veja, existe até aquele jargão que se diz que o morto fala, né, o corpo do morto, a psicologia do morto, ela comunica algo, e dentro do tribunal do júri, o que comunica desses aspectos são vestígios imateriais, ou seja, a influência psicológica que ele causou em outras pessoas enquanto vivo. Isso foi muito bem colocado. E aí eu vou aproveitar para fundamentar aqui dentro do nosso estudo e dizer que tem um pensador mais moderno que foi convocado justamente pela necessidade que os juristas tinham de dentro do tribunal ter essa compreensão psicológica sobre alguém que já morreu, que foi um psiquiatra americano, que é o Schneider, que ele cunhou o método de autópsia psicológica dentro dos tribunais. Porque sentindo a necessidade de explicar para o tribunal um diagnóstico de alguém que estava morto, por exemplo, psicológico, para entender essa influência. Então, isso é matéria que evoluiu sim com o direito, e modernos, né, o que tem de mais moderno dentro das ciências comportamentais é buscar a compreensão dessas influências. E olha que interessante, ele tem uma frase que ele vai dizer que o morto, ou aquele que comete o suicídio, ele deixa o seu esqueleto psicológico nos vivos. Porque muitas vezes o ato dele tem uma intenção de causar um impacto nos vivos. E aí ele vai verificar que
a intencionalidade, o ato, né? Então, quando o ato é intencional, faz parte de um domínio psicológico do sujeito. E no tribunal, tudo isso é importante, principalmente as motivações, o estudo da motivação, da intencionalidade, do ato, do impacto. Né? Em casos ainda como esse, de suicídio, de morte duvidosa, de homicídio, esses casos, o vestígio psicológico, foi isso que esse psiquiatra americano constatou trabalhando com a justiça, é que, especialmente em casos como esse, o vestígio psicológico tem um valor muito grande, que é diferente do vestígio material. Tá, o vestígio material é a prova do corpo, é a prova material. E o vestígio psicológico acaba tendo um valor em casos em que se tem difícil de provar a materialidade, né, através de algo concreto. Então, se busca nessa investigação considerar esses vestígios. Era essa a complementação que eu queria fazer. Veja, doutor, muitas vezes ocorre que existe assim uma corrente que diga que é mais fácil fazer um júri de homicídio consumado do que de homicídio tentado. Eu já inverto essa situação. Porque o homicídio consumado, como nós já dissemos até agora há pouco, o corpo, ou aquele que não está mais junto conosco, materialmente falando, ele deixou vestígios, deixou algo a ser analisado, tratado, uma certa influência, como o doutor disse, e não tem como reverter esta situação. Ele não pode chegar aqui e dizer, é contrário, não foi assim. Ou dar uma escorregada, vamos colocar bem chula, deu uma escorregada. Enquanto que quem dá a escorregada seria num homicídio tentado, onde a vítima vai ao tribunal do júri, ela vai dizer o que aconteceu. Ela vai dizer o que aconteceu, vai falar contra o acusado, é o temor da defesa, em que ele vai dizer algo contra o seu cliente lá, o acusado, mas eu não tenho essa grande preocupação. Eu tenho mais a preocupação quando se tem uma vítima, uma criança como vítima, ou um velhinho, uma velhinha, ou qualquer pessoa que foi ceifada de determinada forma, ceifada a vida dela de determinada forma, e que realmente o Estado faz o seu papel. Quando o Estado faz o seu papel de forma ilibada, de forma limpa, de forma a não inserir os seus desejos para melhor adequar e formar a sua verdade processual para ter um melhor êxito lá na condenação. E quando isto não ocorre, não faz de forma tão limpa, um fato horroroso, um fato de alta complexidade, ele passa, o acusado que deveria ser punido e absolvido, ele passa a ser absolvido. Que não poderia ser absolvido, que teria que ser condenado, ele passa a ser absolvido. Diante desta complexidade e desejo que o Estado tem de desejar ser perfeito, mas
deixa a desejar porque extrapola, se excede em determinadas situações. Agora, quem excede seria, no homicídio tentado, seria a própria vítima. A vítima, às vezes, quando lá no plenário do júri, ela narra determinado fato e que destrói a acusação. A vítima do homicídio consumado, ela não tem como destruir a acusação. Ela não vem ratificar ou, menos ainda, retificar o que já tem e que foi produzido até o ceifamento da sua vida. Dali para frente, são indícios colhidos, são provas apuradas e que envolve e monta o processo legal, aonde se tem no processo legal todo o aparato psicológico de sustentação. Olha que coisa interessante. O processo legal judicial tem um aparato abstrato psicológico de sustentação, ao meu ver. Percebeu? Então, ao meu ver, a psicologia está dentro do direito, está dentro da norma e é, sim, utilizável por todos, bem utilizada ou má utilizada. E estas consequências torna-se visível aos olhos. Olha outra coisa que eu vou dizer. Torna-se visível aos olhos e palpável à decisão dos jurados, porque os jurados não se atêm às suas decisões de forma na forma legal, ou seja, na formalidade legal, e sim no seu convencimento íntimo. O que ele analisa? O que o jurado analisa, sendo ele leigo? Ele vai analisar exatamente as minúcias em que o acusado fez, ou que a vítima teria feito, as consequências, se poderia ser evitada, ou se a vítima deu causa. Ou seja, são aquelas minúcias tão pequenas que fará uma enorme diferença para que seja decidida a favor da acusação, penalizando o infrator ou o acusado, ou absolvendo, dando crédito a ele e dizendo à sociedade, olha, embora isto tenha ocorrido, ele não mereça pagar por pena, ser responsabilizado, porque já aqui, para nós, nos foi colocado de determinada forma, colocado da forma em que, de fato, observamos que ele não teve culpabilidade no ato crucial dos fatos. Então, eu acho assim, eu tenho uma grande admiração pelas decisões dos jurados, mesmo que contra a minha vontade. Às vezes eu estou no lado da acusação, às vezes eu estou no lado da defesa, mais sim no lado da defesa do que da acusação, mas observando estes dados, você analisa que os jurados, eles decidem com tamanha grandeza psicológica que não deixa a desejar a nada a ninguém. Ao contrário do juiz togado, o juiz togado, ele tem um compromisso com a parte legal, em que foi apurada a prova, em que o processo foi formalizado, e daí ele tem um compromisso legal e decide conforme este compromisso que ele tem com a prova e o direito que lhe dá o norte e o suporte para que ele decida. Ao contrário dos jurados, eles decidem buscando esta essência psicológica, este núcleo, este pontinho pequenininho
é o que faz a diferença e demonstra o núcleo da verdade, que é o melhor, que é o mais importante. Isto, eu estou dizendo, não é só para a defesa, é para a defesa e para a acusação. Porque é exatamente são estes dados que a defesa e a acusação busca dentro de um plenário do júri, busca levar para os jurados na sustentação da sua tese de acusação e a defesa na sua tese de defesa. É assim que, humildemente, eu venho aqui expor a você e aos nossos colegas, pela já 40 anos aí de experiência no Tribunal do Júri, que é o que eu comecei a fazer desde o meu primeiro Tribunal do Júri. Graças a Deus, com a inteligência que Deus nos deu, para que assim pudesse analisar hoje aqui com você o nosso trabalho no passado, o nosso trabalho no presente. E olha, estou muito grato mesmo por esta live, por este tema, por analisar a nossa atuação profissional como advogado, profissional como defensor. O que eu sirvo e para quem, como eu me sirvo para atuar no Poder Judiciário, atuar no plenário do júri, que é um dos tribunais mais cobiçados, do mais lindos, se pode assim dizer, em razão da sua pompa, da sua troca de energias, troca de vocabulários, ou seja, demonstração técnica e competência de trabalho, enfim, e de respeito. E dizer mais, a vítima, ao meu ver, a vítima consumada, não tem nada a ver com a sua família. A família, e nem a família do acusado, tem influência direta ali, a não ser influência social, que é outra história. Mas influência de análise psicológica, da psicologia, do Tribunal do Júri, não tem nada. Quem mais, ao meu ver, tem a influência, quem deixa a matéria para ser analisada, são estas duas pessoas. O ato da vítima consumada e do acusado, que são os dois protagonistas ali do julgamento do Tribunal do Júri. Muito bom, doutor. Agradeço imensamente as suas contribuições, esse momento, mais uma vez, dessa oportunidade. O tema é mesmo instigante. O pessoal está comentando aqui, surgiram várias questões. O pessoal, o campo comportamental, fez alguns apontamentos aqui da questão da vitimologia, pertinente. Então, com grande honra que cumprimos essa missão. Já aproveito aqui, né, porque estamos chegando aí a 1h30 de live, deixo o convite já para vocês que estão aqui na próxima terça, nesse mesmo horário, nessa proposta. Vamos estar trazendo outro tema para vocês, então já reservem esse momento para poder participar com a gente aqui no ao vivo, né? Porque eu acho que o ao vivo traz essa discussão e eu espero que os colegas aqui também tenham aproveitado. Comentem aqui a opinião de vocês, deixem o comentário, deixem a participação. Isso para nós é muito importante, até para a gente ter uma direção, se estamos no caminho certo, se essas informações estão contribuindo, né, como que vocês estão recebendo. Então é uma alegria muito grande. Eu só queria terminar também fazendo um agradecimento especial ao doutor que aceitou antes de você agradecer de todas as terças. Antes de você agradecer, posso? Por favor, doutor, fica à vontade. Existem duas coisas
existe você, doutrinador, existe você, legislador, que constrói a doutrina, que constrói o pensamento, que constrói o direito, que faz as normas de... puxa, agora me fugiu. Para que servem as normas? Pode, por favor. Estou apertado aqui. Eu não sei para que servem as normas. Para regulamentar a sociedade, é isso? Você não disse? Sim. Ninguém disse lá também que é para regulamentar a sociedade? Agora eu tive que falar. Veja você, tudo isso serve para quê? E com muito carinho eu digo, e agradeço todo este pessoal, para que nós desenvolvemos este trabalho no Tribunal do Júri. Porque lá, no Tribunal do Júri, ao meu ver, o ápice da nossa carreira, o que podemos devolver à sociedade, o que é de melhor. É um local em que é sofrível de sangue? Sim, não resta dúvida. Não é só bonito, mas a sua aplicabilidade, a sua essência é de um autoconceito, ao meu ver, e de respeito à sociedade. Por isso, eu só tenho a agradecer aos psicólogos, a agradecer a todos os pesquisadores, cientistas e também aos doutrinadores, porque sem eles eu não saberia e não sou ninguém. Então, o meu voto hoje vai para todos eles em agradecimento a todo este pessoal que dedica as suas vidas fazendo a doutrina, fazendo as normas e nós as estudando, obedecendo e aplicando. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.